Olá, que tal? Tudo bem, queridos amigos do GuiaCast? Eu fui diagnosticado com Covid-19 e estou no momento impossibilitado de gravar novos episódios. Então eu gostaria de compartilhar com vocês novamente alguns dos episódios que mais gostamos no ano de 2020. E não se preocupe que em fevereiro de 2021 voltaremos com novos episódios inéditos. Então, te deixo com o bate-papo dessa semana. Tchau, tchau! Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Para você que acompanha o GuiaCast, eu sou o Rodilson Silva e trago para vocês hoje uma entrevista com Nestor Felpe, diretor executivo de inovação e supply chain da América Latina da Natura & Co. O Nestor tem mais de 25 anos de experiência em supply chain, logística, compras e manufatura industrial em toda a base internacional e global, nativo da Argentina, residente permanente do Brasil e cidadão espanhol. Tem formação em engenharia pela Universidade de Buenos Aires, MBA pela Universidade SEMA e engenheiro industrial pela Universidade de Buenos Aires. Trabalhou em empresas como Procter & Gamble, Clorox, Avon, Philips e hoje atua há mais de 10 anos na Natura. Nestor, seja muito bem-vindo ao GuiaCast e muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Não, obrigado a vocês pelo convite e estamos aqui para ajudar. Nestor, eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo com uma frase, que a gente constrói o futuro no presente. E você tem sido um exemplo na construção desse futuro através das suas realizações na área de logística. Uma vez que você é nativo da Argentina, já trabalha há mais de 25 anos com supply chain, eu gostaria de saber de você como que começou a sua carreira após terminar a faculdade de engenharia em 1987 na Universidade de Buenos Aires. Como foi o seu começo na Argentina na área de supply chain? Bom, em realidade comecei primeiro, antes de terminar a faculdade, comecei a trabalhar em Cinzano como chefe de manutenção e naquela época dava aulas na colegial para poder sobreviver. E eu comecei uma carreira um pouco diferente, comecei na área de manutenção, em uma área de bebidas, e depois fui consultor de uma empresa que trabalhava para Price Waterhouse. Depois trabalhei numa empresa de coros e finalmente fui para uma empresa da Bungibor. E se você vê esse roteiro, percebe que esse roteiro não está muito bem construído. É que na minha família não tinha nenhuma pessoa com conhecimento de engenheiro, com conhecimento que conseguiu dar coaching para mim. E por isso hoje eu ajudo muito as pessoas, porque eu sofri essa necessidade de ter coaching no início da minha carreira. Então, meu início de carreira foi meio indo para um lado, indo para outro. Eu acho que aí eu percebi que tinha que trabalhar numa multinacional, fui para a Bunge, e aí eu quis voltar para a origem da minha carreira, que era ser gerente de engenharia industrial. Fui gerente de engenharia industrial, não gostei muito, mas fiquei um tempo fazendo isso, packaging, métodos e tempo, até que depois, dentro da Bunge, fui como gerente de logística. Foi interessante, depois, nessa empresa, a Procter comprou essa empresa, fiquei trabalhando na Procter 1 ano e meio, e depois eu fui finalmente para a Clorox. Então, essa foi mais ou menos a minha carreira rapidamente na Argentina. E dentro dessa sua jornada, você passou, como você falou, pela Argentina na P&G, Procter & Gamble, depois gerente de planta, que você foi gerente de planta e logística lá. Passou também pelos Estados Unidos na empresa Clorox, como diretor de logística da América Latina, até aterrissar no Brasil na Avon em 2003. Em realidade, tem passagem por Brasil. Eu fui para a Clorox no ano 95, por aí. Y en el año 99 yo vine para Brasil para ayudar en todas las integraciones de adquisiciones que tenía aquí, G14, Superglobo, Clorisol, SVP. Y ahí yo fiquei aquí 1 ano e meio, y ese año y medio fue o pulo para yo virar director de logística de Latinoamérica basado en Miami. Entonces yo fiquei a primera vez en Brasil con un corto periodo en el año 99, que aliás, yo achava que nunca más se voltaría para Brasil. Ese era mi único periodo no Brasil y yo nunca imaginaba que ficaria aqui vivendo. E com base nisso, quais foram os desafios que te trouxeram para o Brasil, que te cativou a aceitar esses desafios relacionados a quando você, eu acho que você começou em 2003 pela Avon, quando você veio de vez para o Brasil, não? Sí, ahí que aconteceu. Tenía 8 años en la Clorox, con una carrera interesante de crecimiento, estaba como director regional, mas ahí apareció el September 11, tenían situaciones de Anthrax, no sé si ustedes recuerdan, y Estados Unidos vivió una situación difícil. O negocio da Clorox también tenía una situación difícil con toda esa, no llegaba a ser una pandemia, mas era un momento de crisis en Estados Unidos. Dado eso, también vendieron todos los negocios aquí en Brasil, por eso hoy
cloro não existe aqui em Brasil. E no meio de tudo isso, a Argentina saiu do preço do dólar. Em 2002, por aí, foi um momento que a Argentina tinha o dólar em 1 e foi para dólar 4, então a Argentina era um caos. A Cloro vendeu aqui no Brasil e nos Estados Unidos tinha um negócio bastante difícil com crises. E aí apareceu a oportunidade de Avon, onde Avon me convidava para ser diretor regional basado aqui em São Paulo. Então, como falei antes, não imaginava que voltaria a São Paulo, porque minha carreira estava lá nos Estados Unidos, e se não vi o setembro de janeiro, provavelmente iria para São Francisco, etc, etc. Mas essas são coisas da vida. Aí eu voltei para São Paulo como diretor regional de Avon e fiquei quase 4 anos como responsável de toda a parte de logística e toda a integração de Latinoamérica dentro de negócio da Avon. E dentro de toda essa experiência, você já está trabalhando na Natura há mais de 10 anos. Você poderia resumir para a gente um pouco sobre como que você tem desenvolvido a sua carreira na empresa e o que envolve o seu papel como diretor executivo de inovação e supply chain? Já que falamos toda a carreira, não quero ser injusto com a Philips, passei um período por a Philips de 3 anos entre Avon e Natura. E a Natura comecei em 2010, a Natura me convidou para a área internacional. Naquele momento o Brasil estava super bem, a economia bombando, acho que era o momento que o Lula estava começando, e havia um entendimento do mercado que a Natura tinha dificuldade de ter um crescimento na área internacional. Então montou um escritório na Argentina, fiquei mais ou menos 2 anos em Buenos Aires, volvi para minha terra natal nesses 2 anos, e montamos junto com outro grupo, um grupo de executivos, partes internos e partes externos, toda uma estratégia de marketing, toda uma estratégia de manufatura. Começamos a produzir fora do Brasil, que até esse momento a Natura não fazia, e toda uma estratégia de logística, que foi o que permitiu que a área internacional, que naquele momento era 3% do faturamento, hoje é quase 35%. No ano 2003, eu voltei para o Brasil para ocupar a posição de planejamento. Eu trabalhei em planejamento durante 3 anos. Em 2017, fui para a área de Customer Service e inovação logística, então fiquei mais ou menos 2 anos, e a partir deste ano eu comecei full time com toda a parte de projeto, estou basicamente na área de projeto de inovação, e um principal projeto que é a integração de Avon e Natura, né? São 2 empresas enormes de venda direta com uma estrutura enorme de supply chain. E aí a gente está vendo as oportunidades que haja cross entre as 2 companhias para poder alavancar melhor serviço, eficiência, obviamente, não? E tudo que a gente consiga nessa jornada. Acho que já deu para conhecer bastante um pouquinho do Nestor Felp. Vamos falar um pouquinho da Natura. A Natura foi inaugurada em 1969 na requintada Rua Oscar Freire, em São Paulo, e a Natura Cosméticos se tornou a Natura &Co, que agora em 2019 festejou 50 anos. Eu gostaria de saber de você o que é a Natura hoje, né? Quais são os produtos, áreas de atuação, participação no mercado. Se você poderia trazer para a gente um overview sobre a empresa. O que você contou rapidamente, uma jornada incrível de Luiz Seabra no início, com uma loja, onde ele entregava uma rosa branca e um cartaz que não falava nada de venda, sino uma história de falar de beleza. Ele criou, junto depois com Guilherme e com Pedro Passos, a companhia Natura. E nos últimos 3 anos a Natura se formou em um grupo. Hoje a Natura tem 4 companhias. Essas 4 companhias são a Aesop, uma companhia australiana relativamente pequena, uma The Body Shop, uma empresa inglesa que a fundadora faleceu e foi vendida para a L'Oréal, depois a Natura comprou a L'Oréal. Tem bastante fit com o que a Natura prega. E agora, recentemente, a compra da Avon. Então, hoje, a Natura são 4 companhias e se transformou num gigante. Um gigante que já é um gigante da venda direta. Eu acho que é a 4ª companhia de beleza do mundo, no faturamento. Em Latinoamérica é a primeira. E uma companhia omnichannel. Se bem ainda a grande parte da venda direta, hoje a Body Shop e a Aesop é retail, é basicamente lojas. A Natura já começou a ter lojas, tem em Brasil aqui umas 40 lojas e umas 200 lojas franqueadas com consultoras, com um conceito que chama Kit Natura. Todo se transformou num gigante, omnichannel, multicanal, com várias oportunidades. E isso trouxe uma complexidade enorme para a logística, não? A logística também se teve que transformar para isso. E você começou na Natura em um momento de expansão da empresa, onde eles estavam ampliando o modelo de negócio de venda direta das consultoras, passando a oferecer também a venda via comércio eletrônico, lojas próprias e franquias. Qual foi o seu principal desafio nessa transição? Nesse momento, no início, eu estava mais em Latinoamérica, estava mais no foco de crescer o negócio de venda direta, onde a gente tinha falta de produto, de serviço, não tinha os mesmos
mismos padrones que existían en Brasil, en los países de habla hispana, por así decirlo. En ese primer momento, en esos primeros 2 años de Natura, mi foco fue, como falei antes, abrir producciones hoy producimos en Argentina, en Colombia, en México. Entonces antes era 100% producido en Cajamar. A gente comenzó a trabajar mucho en los aspectos de servicio con clientes y ese fue el inicio. Cuando vine para Brasil, Brasil ya estaba embarcado en una jornada de multicanalidad. Digamos así, a Latam hispana estaba en un basis y Brasil estaba más avanzado. En ese sentido, cuando yo llegué aquí, yo vine para hablar de planejamiento. Entonces, planejamiento se ve con más complejidad. Cuando você tem que atender e-commerce, você tem que atender lojas, al mismo momento que no puede dejar a la consultora sin los productos necesarios. Y un planejamiento de demanda de e-commerce es sumamente diferente. Si você ve también cómo fue la preparación de Natura en 2000, falei que entré en 2010. En 2011 comenzó a aumentar el número de CDs. Entonces, hoy a Natura tiene 8 centros de distribución, comparado con Avon que tiene solo 3. ¿Por qué Natura tiene 8? Porque él ya estaba pensando en 2011-2012 cómo entregar para el cliente final. Y para entregar al cliente final, 100% de los pedidos en 48 horas. Entonces, Amalia fue diseñada no para venta directa, fue diseñada para ese trabajo que la gente tenía. Y hoy, con COVID, él da resultados espectaculares. La área de consultora digital creció 500%, o comercio electrónico o e-commerce creció 400% en ese periodo de... O Brasil todo, en junio, un número que yo publiqué recientemente, o faturamento dado por el gobierno, faturamiento de e-commerce, creció 74% comparado contra junio del año anterior. Entonces, hay compañías que consiguieron penetrar más, como el caso de Natura, que creció 400, y otras menos. Mas es una parte do canal que estudiou com a impossibilidade das pessoas de mobilizar-se, não? E após essa transição que a gente está passando agora, com certeza as vendas aumentaram, a variedade de canais também aumentou, o que gerou ainda mais uma complexidade ainda maior na distribuição dos produtos. Como que é feita a logística da Natura hoje a fim de atender todo esse aumento de demanda e todo esse crescimento, conforme você falou, de 400% no mercado? Então, estamos falando de e-commerce, o canal de e-commerce, não 400%. Não é que a Natura como um todo cresceu 400%, só o canal de e-commerce. Então, assim, a gente tem basicamente hoje, em Brasil tem 2 fábricas, tem a fábrica de Cajamar y a fábrica de Belén, donde fabrica sabonetes en Pará. Eso estoy hablando de Natura. Avon tiene fábrica también, mas hablando de Natura. A Natura, con esas 2 fábricas, abastece un hub, un centro de abastecimiento. Ese hub pide por día entre 30 y 50 carretas, para que usted tenga una idea de dimensión de ese hub. Es un hub automático que tiene 90.000 posiciones. Y de ahí salen productos para Latinoamérica hispana, salen carretas para Argentina, para Chile, o containers para los puertos, para algunas producciones que a gente ainda no faz en México o en Argentina o en Colombia, como mencionaba antes. Abastece los 8 CDs, entonces todos días sale una carreta para Bahía, para Belém do Pará, donde nosotros tenemos centro de distribución, una o más, ¿no? Y a partir de ahí, yo tengo cada centro de distribución que está atendiendo los pedidos de las consultoras y los clientes finales. Entonces, si vos es una consultora que vive en Salvador, va a apuntar para tu pedido va a entrar dentro del CD de Salvador. Y en ese momento yo tengo que tener stock, porque si no tengo stock, yo no consigo colocar el pedido. Y esto también es una complejidad grande, porque a diferencia del retail, que yo llego a un supermercado y tengo 1 millón de cervezas, y alguien está reponiendo permanentemente, y si no tengo esa cerveza Danbebe, compro Heineken, ¿no? Porque acabó una y compro otra. Aquí no, aquí yo tengo que tener stock disponible en cada CD. Entonces, si yo vivo en Salvador, voy a apuntar ese CD, voy a colocar mi pedido, y ese CD va a entregar probablemente una media de 48 horas, depende de la región. Claro, si estoy en un medio de Amazonas no va a ser 48 horas, mas en media nuestros pedidos son entregados en 3-4 días. E uma eficiência gigante que eu estou vendo em relação à Natura é que desde 2016 o tempo médio de entrega da Natura nas datas comemorativas vem caindo, se falando aí de 15 dias em 2016, 7 dias em 2017, acho que 5 dias em 2018, 4 dias em 2019 e, como você falou, na média 48 horas ou 2 dias em 2020 para entrega em todo o Brasil. Isso mostra a eficiência dessa transformação da empresa por priorizar o cliente que está cada vez mais exigente. Eu gostaria de saber de você que tipo de ferramentas ou tecnologias a empresa tem usado a fim de fazer entregas rápidas todos os dias. Bom, a gente primeiro tem os centros de picking sumamente automatizados e aí em cada esse centro de distribuição que estou comentando, normalmente você tem um pedido para a consultora,
agora tenho um pedido que é uma caixa de uns 25 litros com 30 itens em média. Quando é e-commerce, tenho 5 tipos de caixa com pedidos que vão desde 1 até 4 produtos. Então, preciso, e a caixa dentro de um centro de distribuição, para você ter uma ideia da magnitude, ela anda ou caminha dentro do centro de distribuição mais ou menos uns 3, 4 quilômetros. Então, ela vai passando e vai sendo colocado os produtos em isso. Então, essa tecnologia me permite, quando eu recebo um pedido às 8 da noite, já à meia-noite esse pedido está montado, né? Junto com outros milhares de pedidos. Hoje, esta semana, fiz uma palestra e eu levantei um número de que cada segundo eu entrego 2 pedidos em Brasil. Então, milhares de pedidos colocados dentro dessa linha de pique, e aí eu tenho rapidamente o pedido pronto. E aí eu tenho que ter uma malha de distribuição, que a gente faz estudo de malha, de network, para ser mais eficiente. E nesse estudo a gente vê duração, impacto de CO2, vê também custo, obviamente. Então, nesse estudo de malha, a gente vê como é a melhor forma de chegar a determinado lugar. Por isso a gente tem mais ou menos uns 150 cross-docking. Além de ter uns 8 CDs, eu tenho 150 pontos de apoios com terceiros, com transportadoras, empresas de logística, que faz a transformação de um caminhão grande para veículos pequenos. E aí a gente tem o last mile entregando. Então, todo esse processo nos permitiu avançar. No caso do e-commerce, a gente agregou mais tecnologia. A gente faz um processo que se chama batch picking, para poder separar pedidos pequenos, e isso é o que permitiu também essa redução significativa que você viu. Claro, ao princípio, a gente, quando você fala 15 dias, que você acho que pegou essa informação de uma nota que eu fiz em um meio periodístico, a gente estava iniciando, então 15 dias era... Porque no Black Friday, uma coisa que me surpreendeu, é uma média razoável. Quando você está no Black Friday, a maioria, a média, o ano passado, se não me lembro mal, o ano passado, o ano anterior, a gente ganhou um prêmio, porque foi a empresa que mais rápido entregou dentro do Black Friday. Então, mesmo 15 dias, que parece muito tempo, é uma média geral, porque o Black Friday é um pico grande, mas a gente tomou o desafio de que naquelas datas comemorativas, que tem um volume maior, a gente queria ser diferente e queria entregar rápido. Mesmo que o cliente não tenha expectativa de receber rápido, porque você sabe, quando faz um pedido de Black Friday, normalmente você não vai receber no dia seguinte. Entregar no dia seguinte, num dia que não é pico de demanda, até que muita gente faz. Mas o grande desafio é fazer no momento que você tem uma grande demanda e você quer o produto, não? Então, esse foi o desafio que a gente viveu. E ainda se falando um pouquinho de toda essa automação, de toda essa tecnologia, recentemente você fez um post no LinkedIn falando sobre a construção do Hub de Itupeva em parceria com a SSI Schaefer, que é denominado como o armazém mais automático da América Latina. Ele tem ali a área construída de 35 mil metros quadrados, tem também capacidade de armazenar 3 milhões e 600 mil caixas, recebe por dia cerca de 20 carretas, além de uma carreta automática que leva 48 pallets simultaneamente e descarrega tudo 100% automático em cerca de 3 a 5 minutos, o que é um sonho para qualquer profissional de logística e supply chain. Com base nisso, eu gostaria de saber de você como que foi, né, participar desse projeto, dessa implementação de toda essa automação e principalmente quais foram os resultados obtivos frente a toda essa automação realizada no CD de Itupeva. Bom, você sabe tudo, hein? Já tem todas as informações aí, tá? Quase. Então, esse cabo foi um sonho que a gente tinha vários armazéns e naquele momento acho que tinha um armazém manual em Jundiaí e era bastante caótico porque sempre crescia e tinha que sair em outro armazém, não tinha estoque. Então, a gente foi desenhado esse armazém para ser um armazém somente flexível. Meu reconhecimento para quem desenhou e trabalhou bastante nisso, que é o Ángel Medeiros. O Ángel, ele se aposentou 2 anos atrás, quando eu falei que eu virei diretor de Customer Service e de inovação, eu reemplacei ele, mas ele foi quem fez esse projeto. E um projeto onde a gente pensou como fazer um armazém onde você vê, por exemplo, você falando dos resultados, eu tenho 1/3 do espaço que ocupava antes. Na Europa pode ser interessante ocupar menos espaço porque o terreno custa caro, mas nesse caso aqui, o benefício não vem do terreno, vem da facilidade de operar com muita pouca gente. Acho que opera com 1/3 do que a gente tinha antes. Obviamente, pessoas com muito mais nível profissional, de entendimento de todos os equipamentos, de cuidar. Assim, outro benefício, a gente tem uma carreta que opera entre a fábrica e o CD São Paulo, que é uma carreta que descarga em 3 a 5 minutos. Está lá no vídeo, você pode ver lá no YouTube, Nestor Felpi, podem ver o vídeo. E essa carreta entra no CD, tem uma estrutura similar ao que tem dentro da carreta,
carreta, e aí o CD recebe essa carreta nessa estrutura, desmonta o pallet que estão em cima descem, entra numa despaletizadora, quando eu preciso ter as caixas piqueadas, ou entra diretamente no armazém vertical. Quando vou a receber essas 30 carretas que falei antes, que todo dia às 3, 4 da tarde eu recebo de planejamento o pedido dessas carretas e para onde tem que ir, para a Bahia, para a Argentina, etc. Eu vejo se preciso mandar pallet completo, aí vendo o armazém vertical, ou se eu preciso fazer picking de caixas. Então esse armazém de caixas, que a gente chama navete, junto com a Schaefer, tem esse nome, aí eu monto pallets. Então o picking de caixas é feito automático, não é feito manualmente. Então eu monto o pallet automaticamente e salgo com um pallet misto para ser carregado. Quando eu mando para lugares cercanos, mando paletizado. Quando eu mando para Bahia, Belém, mando a granel. E a granel tem uma esteira que automaticamente do armazém sai sem tocar ninguém, até dentro do caminhão. E só no caminhão que eu coloco as caixas, a pessoa colocando caixas manualmente. E a gente carga manualmente hoje na metade do tempo que demorava nos armazéns anteriores, totalmente manual. Por quê? Porque a caixa já chega direta hasta, como é telescópica, chega dentro do caminhão, na linha onde você tem que colocar a caixa. Então tem uma série de benefícios importantíssimos que permitiram ter um avanço importante. E tem um grado de flexibilidade que a gente já está vendo quanto de Avon pode colocar lá dentro. E isso também tem um ganho de eficiência, porque hoje a Avon trabalha todo manual. Então é uma tecnologia que é flexível e uma tecnologia que permite absorver crescimento, neste caso da Avon, ou crescimento natural que precisa, né? Sem grande dificuldade. E eu vou estar deixando o link desse vídeo para que todos possam ver a excelência em relação a esse vídeo, em relação às operações da Natura, né? E principalmente os resultados que ele mostra em relação a ocupar um terço do tamanho, a redução em 72% da mão de obra, expedição sem conferência, granel na metade do tempo e vários outros benefícios. Então, aqueles que estiverem curiosos, que estiver ouvindo aí o Guia Cash, podem dar uma olhada no vídeo e ver por si mesmos a eficiência da Natura em relação a todas essas operações. Se você me permite, deixa também do CD São Paulo, que eu postei junto. Também um CD de referência, trabalham 20% com limitações com PCDs, então é um CD totalmente inclusivo, automático, muito legal para a pessoa poder ver. Essa do PCD eu vou entrar exatamente numa pergunta que eu ia falar sobre esse tema, uma vez que é impossível falar de excelência operacional sem falar de pessoas, sem falar da valorização dos funcionários, e um ponto bem interessante, ponto-chave da empresa, principalmente no CD de São Paulo, como você comentou, é incentivar a inclusão por trabalhar com 20% do seu efetivo com pessoas PCD, que é um número acima do padrão praticado no mercado. E com base nisso, eu gostaria de saber como que é gerido esse processo de inclusão na cultura da empresa e que benefícios essa diversidade tem trazido para a companhia. Bom, é importante destacar que a Natura trabalha sempre com o conceito triple bottom line: dinheiro, custo financeiro, impacto ambiental e impacto social. Então, nesse todo projeto que a gente faz analisa triple bottom line. Não só você quer o dinheiro, sino, como falei antes, estudo de malha, impacto ambiental, etc. No aspecto social, é como a gente pode ajudar dentro dessa linha. E a inclusão é a parte muito, muito importante. Nossa média, em geral, em todos os centros de distribuição, está ao redor de 8, 9%, digamos, cerca de 10%. No CD de São Paulo, ele foi concebido para poder atingir um valor muito maior que isso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando está construindo, porque depois adaptar é muito difícil. Quando você está construindo um novo empreendimento, é já pensar no momento da construção nessa inclusão. Então, os postos de batch picking, os postos de controle, eles têm um pequeno elevador para poder trabalhar com cadeirantes. Então, se você não faz isso no momento que você está construindo o centro de distribuição, até para desenhar o espaço, então nossas posições de batch picking, elas precisam um pouquinho mais de espaço. Se você não fizer com esse pequeno elevador, vamos suponer, ele precisa 1,20 m por 1,20 m para poder entrar o cadeirante, e você faz só para uma pessoa que está parada ou sentada, você vai fazer de 60 a 70 centímetros. E aí você tem várias posições. Se amanhã você tem que mudar tudo isso, é um posto innecessário que provavelmente você não vai fazer porque já desenhou. Então, a dica para mim é pensar isso no momento. Por que não pensar no momento que a gente está fazendo um empreendimento? A gente vê, por exemplo, muita logística indo para Minas, porque tem benefício fiscal e porque tem uma certa de benefício. Por que quando está capturando esse benefício não está olhando a inclusão? Porque não é difícil e também não é mais custoso. Nestor, falando um pouquinho agora sobre sustentabilidade, o setor de transporte no Brasil, como você sabe, ele é um dos principais vilões das emissões de CO2, pelo fato do país ter uma predominância no modal rodoviário, e devido a isso, muitas empresas têm se preocupado com a quantificação desses gases emitidos, com o objetivo de que possam compensar suas emissões através do apoio a projetos de preservação de florestas nativas, compras de crédito de carbono, etc. Eu gostaria de saber de você como que a Natura tem trabalhado em relação a essa compensação, a fim de medir o impacto do CO2 na empresa. Bom, todo movimento que a gente faz, todo projeto que a gente faz, mide um movimento, ou mide um impacto social. Inclusive,
inclusive nestes projetos de sinergia com a Avon, cada iniciativa é medida por benefício de serviço, benefício de custo e impacto ambiental. Então, eu tenho um fluxo de quanto vou reduzir o CO2 com a entrada de cada um dos projetos. Isso está no DNA da companhia. Então, todo projeto, todo processo, a gente mide esse impacto. Tem coisa que a gente fez lá no passado, por exemplo, quando eu falei que estava na área de planejamento, a gente começou a fazer cabotagem interno para mandar para Belém. Hoje faz, acho que 20% de cabotagem interna. Interessante que a gente começou, e se foi pioneiro com cabotagem interno, uns 3, 4 anos atrás, e a gente viu sendo desbordado em cabotagem interno depois da greve, porque as empresas se volcaram na cabotagem para poder burlar a lei de frete mínimo. Mas nunca nenhuma empresa foi para a cabotagem para reduzir CO2. Não? É interessante esse pensamento, não? Porque no momento depois da greve, a gente teve quase que sair de cabotagem porque os portos estavam lotados. E a gente se surpreendeu, falou, puta, o que aconteceu? Porque até agora a gente, como falamos antes de 15 dias, al princípio para mandar um produto para Belém, demoramos 20 dias, depois fomos melhorando e em uma semana chegamos, trabalhando com parceiros, etc, etc. Depois da greve, os portos ficaram lotados, tivemos mercadoria parada lá num porto 10 dias. Está todo mundo mandando por cabotagem. Eu acho que essa mentalidade tem que mudar, não? Tem que começar a pensar e colocar na mentalidade dos logísticos, empresários, que a gente pode fazer melhor para o mundo, não? Assim que a gente pode buscar de impacto ambiental. Eu no outro podcast que eu fiz, eu comentava que quando eu entrei na Natura, eu achava que esse assunto de CO2, muito bonito, gerava uma logística mais cara. E depois de 10 anos, o que eu descobri é que as coisas se conversam. Assim, 99% do que a gente faz de redução de impacto ambiental tem saving. Então, isso pode ser também um paradigma. Que eu reconheço, 11 anos atrás, eu tinha esse paradigma. Né? Falando um pouquinho agora, a Natura ela tem em torno, como você falou, 14 centros de distribuição na América Latina, 7 ou 8 deles estão no Brasil, 3 fábricas em Cajamar, tem uma fábrica de sabonetes em Belém, além de 178 filiais de cross-docking. Principalmente agora, com relação à pandemia, gostaria de saber de você como vocês estão mantendo as operações funcionando e quais medidas foram tomadas a fim de manter toda a equipe em segurança nesse período de distanciamento. O nosso processo começou no meados de março, acho que eu estou em home office desde 15 de março, e desde esse momento a primeira coisa que a gente tomou como precaução, cuidar das pessoas, né? E buscando, digamos, retirar todas as pessoas de risco, os administrativos que não é necessário fazer home office. A gente começou a fazer produção de álcool gel para nossos entregadores, para abastecer toda a cadeia com as pessoas que ainda precisavam estar na rua. Então, retirada todas as pessoas de risco, a gente mantuvo as fábricas. No início, as fábricas só produziam produtos essenciais, sabonete, crema, shampoo, e focamos nisso e mantuvimos a rede operando. A partir do Dia de Madres, que a gente começou a melhorar a situação e a demanda começou a crescer, fundamentalmente por madres, a semana anterior de Madres, nossas entregas de e-commerce foram superiores ao último Black Friday. Ou seja, o Black Friday do ano passado se repetiu em Dia de Madres, acho que em maio, não? Aí a gente começou a produzir produtos não essenciais. E a gente está hoje em um processo de novo, olhar agora a temperatura na fábrica, se olha através de um sensor de uma câmara, não é mais manual. A gente foi melhorando todo o processo para realmente trazer mais conforto. Excelente. Falando novamente um pouco sobre você está sempre compartilhando conhecimento, compartilhando conteúdo e principalmente emanando competência. E devido a isso, muitos profissionais se espelham em você como uma referência a ser seguido como profissional de supply chain. Eu gostaria que você pudesse falar pra gente que tipo de característica, que tipo de talento você acha que foi essencial para você chegar onde chegou e alcançar o sucesso nas empresas por onde passou. Olha, eu acho que o sucesso da minha carreira foi sempre sonhar alto. Eu saí de um bairro humilde que é Lanús, na Argentina. Sempre tentei de buscar me melhorar e eu falo muito que o impossível não existe, buscar sempre crescer. Fui a morar nos Estados Unidos, deu a crise lá nos Estados Unidos, voltei para o Brasil. Então, assim, a flexibilidade também é importante, adaptação, né? Eu mudei bastante de empresa, acho que agora na Natura é a empresa que mais tempo tenho. Outro dia refleti disso, porque na Clorox é 8 anos. Então, fui sempre inquieto, que isso já está inquieto demais. A mudança de empresa me trouxe muita flexibilidade, adaptabilidade. Então, eu acho que assim, se eu tuviera que enumerar 3 cosas es: sonhem alto, pensem que nada es imposible, soñar pequeno, alguien falou para soñar pequeno, soñar grande cuesta muito trabalho, ser persistentes, flexibles e buscar sempre o melhor. Eu também uma coisa que eu falo, que eu não gosto de resolver problemas, eu gosto de transformar, eu gosto de um problema transformar em uma situação muito melhor. E isso deixa um legado. Quando você faz uma coisa transformadora, deixa um legado. Esse cara não só fixou, reparou um equipamento, sino que fez que o equipamento seja muito melhor. E
nessa jornada, uns 5 anos atrás, eu achava que dar palestras e estar no mercado era perder tempo, porque meu foco era o trabalho e estar sempre olhando, melhorar dentro do meu âmbito da empresa. E uns 5 anos atrás, vino para mim a reflexão de que eu poderia democratizar o conhecimento e não seria perder tempo ajudando os demais, além do que ajudaria as pessoas que trabalharam comigo, ou a Natura, a Avon, Philips. E aí comecei essa jornada e eu percebi que consigo fazer as duas coisas, consigo dividir, com bastante dificuldade, demorei muito para conseguir fazer essa entrevista, mas me vou adaptando, e também é um processo de flexibilidade, não? Eu aprendi a sobreviver com as duas coisas, não? E não é impossível também, então vai muito com minha essência, porque antes achava, não dá para fazer palestras, estar trabalhando, ou me foco numa coisa ou não vou ter tempo. Mas eu perdi essa oportunidade, e é muito gratificante quando eu recebo mensagens através do LinkedIn ou através de outras áreas que a pessoa se inspirou e que ajudei, então isso deixa também um legado muito mais abrangente que numa empresa. E dentro de todas essas suas responsabilidades, quer seja na Natura, quer seja através de palestra, né, é essencial encontrar maneiras para equilibrar a sua vida de executivo com a vida familiar. Como você tem conseguido planejar a sua rotina a fim de balancear essas diferentes esferas da vida? Eu sempre trato de balancear isso muito bem. Por exemplo, uma das coisas que eu coloquei como meta um par de anos atrás, não sei quanto, é sempre jantar em família. Então, antes, por exemplo, a gente, sempre falando de workaholic, trabalhava até tarde, o tempo, a mania aqui no Brasil que a gente fica mais tarde no escritório para evitar o trânsito. Eu falei, não, eu tenho meu jantar às 8 da noite com a família, tenho que estar pelo menos no jantar, já desapareço cedo, e dentro disso aproveitar eu tenho 2 filhos, aproveitar meus filhos, o fim de semana se desconectar do mundo e aproveitar para eles, estar com eles e dedicar o tempo que precisam. Este fim de semana passado, por exemplo, levei os 2, estão aprendendo para dirigir, então o que é mais gostoso de você dedicar o tempo para levar tu filho para fazer alguma coisa que vai ser única na vida, não? Nesse momento, ele está aprendendo a dirigir, um tem 18 e outro tem 15, então é um momento único que não se vai repetir, né? De repente, jogar futebol, posso repetir, mas tem que viver esses momentos únicos. Nestor, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação no GuiaCast. Gostaria que você pudesse deixar para finalizar os seus contatos, os contatos da Natura e principalmente suas considerações finais para os nossos ouvintes. Bom, meus contatos estão aí, o Nestor Felpi, estou no LinkedIn, agora na pandemia me dediquei a colocar vídeos no YouTube, tenho uma página no YouTube e por aí vai. Mensagens finais, gente, eu acho que esse é um momento único para a logística. Eu estou vivendo um momento único de juntar a Avon e Natura, que são quase como Pepsi e Coca-Cola, mas todos os logísticos e todas as pessoas de supply chain estão vivendo um momento único de que a logística se transformou numa área estratégica. No meio desta pandemia, a logística tem a obrigação de estar mantendo o mundo andando, seja por entregar comida, seja por entregar remédios, seja por entregar o que for o que o cliente precisa, entregar para um hospital ou entregar para um cliente final. Então, o que eu estava falando ultimamente, a logística não pode parar. E vamos aproveitar esse momento para transformar a logística, para realmente virar essa logística no final da linha de uma empresa, em algo realmente estratégico. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Nestor Felpi, diretor executivo de inovação e supply chain da América Latina na Natura & Co. E se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e, se possível, deixe uma avaliação e comentário em ratethispodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiprofissional. Eu sou o Rodilson Silva com Nestor Felpi, que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima, tchau, tchau. Equalab.